Vou te fazer uma pergunta, tá? Eu acho que naquele Olímpia você tinha superado o Flex e o Flex não veio na melhor versão dele do ano passado pro Olímpia que ele competiu com você. E por que o Flex ganhou? Existem julgamentos que são intrínsecos, que são lá no subconsciente dos árbitros. Entendi o que você quer dizer. Significa, cara, que tem muita coisa que foge do teu controle de fato, além do treino. Ou seja, quando o Sebum Chris Bumstead entra no palco, o subconsciente de um árbitro fala: caralho, que foda. Claro que sim, cara. Preciso votar nesse cara que eu sou muito fã do Chris Bumstead. Nossa, você tá criticando um chute do Neymar. Você tá criticando um passe. Ô Neymar, você tá jogando mal esse jogo. Pô, beleza, irmão. Tô falando do meu futebol. Não tá falando da minha pessoa. Agora, o fisiculturismo, ele tá apontando um erro pro teu corpo. Você tem que estar disposto a dissolver o ego e não se afetar com crítica com seu corpo. Porque a única coisa que está sendo jogada em pauta é o seu shape. Vamos falar do homem, do cara, Ramondino. O Ramon é o Neymar do fisiculturismo ou não? Antes de começar esse papo que vai agregar muito na sua vida, eu quero te lembrar que todas as camisetas que eu uso lá no YouTube, no canal principal do Fê Alves e aqui no Fora de Ordem é da Minimal Club. Algodão egípcio, não encolhe, não dá bolinha, caimento perfeito. E é aquele básico, muito sofisticado que dá pra você treinar e até sair, ir pro rolê, enfim, uma reunião importante, um encontro, cara, em qualquer lugar. Eu uso o Minimal e a Prova é a nossa principal parceira e de verdade quem me conhece sabe, quem me acompanha nos stories lá no Instagram sabe que eu só uso Minimal. É muito difícil eu estar sem Minimal. Calça, cueca, camiseta, tudo é da Minimal. Não só porque é a nossa parceira, mas porque é muito bom. O QR Code vai estar na tela durante todo o episódio. Entra no site da Minimal e usa o cupom FEALVES para você ter um desconto na camiseta ou em qualquer peça que você for garantir. Agora sim, vamos para a conversa. Edu, você acredita que a vida útil de um atleta de fisiculturismo é uma das vidas úteis mais curtas no mundo dos esportes? Não, pelo contrário. Eu acho que o fisiculturismo tem uma vida útil bastante longa. E isso depende muito da forma com que tu conduz ela, né? Porque depende qual é a tua forma de atuação. Tem pessoas que são mais autodidatas, como eu, que aprenderam errando muito mais do que acertando. Então isso diminui o tempo de vida. Da mesma forma que tem atletas, que é o caso do Gnomo, que teve a chance de ter pessoas mentorando, isso tende a aumentar o tempo de vida dele. Hoje a gente vê atletas como Dexter Jackson competindo no meio profissional até os 50 anos. O caso do Kamal, foi Mr. Olímpia com quase 50 anos. Então, assim, acho que existem componentes genéticos, mas eu acho que a forma com que tu lida com algumas variáveis ao longo da vida que vai determinar o tempo de vida. Quando eu falo variáveis, eu me refiro desde aos hábitos, ao uso de hormônios. Então, assim, tudo isso, a forma com que tu gere isso, eu acho que vai determinar o tempo de vida. Hoje a gente vê, eu acho que atletas da ginástica olímpica têm um tempo de vida mais curto. Fisiculturismo, hoje a gente vê atletas atingindo o auge da performance depois dos 30, 35 anos. Porque para construir massa muscular não é um processo tão fácil, não é um processo tão rápido, né? A gente não trabalha só com performance, não é algo como tu acertar um alvo ou conseguir chutar um gol ou uma cesta, né? A gente precisa construir e o trabalho de construção é lento. E além de tudo, existem outras coisas que envolvem o fisiculturismo, como simetria, densidade. Isso tudo se constrói com o tempo. É claro que existem atletas que conseguem um resultado melhor a curto tempo, né? A gente vê atletas hoje como o Ramon alcançando uma performance incrível com pouco tempo de vida, mas normalmente o que a gente vê são atletas conquistando ali títulos de Mr. Olímpia, chegando no topo do esporte depois dos 30 ou até 35 30, né? anos. 35, que falam que é o auge do homem, né? Principalmente da maturidade muscular, de toda a maturidade que você cria também com o treino e com esse estilo de vida. Porque eu vejo que o fisiculturismo é um esporte meio cruel. Um trabalho de uma vida inteira para alguns minutos em cima do palco. É a sua chance de mostrar um trabalho que você fez a vida inteira. E você não pode simplesmente treinar um ano
para correr uma maratona, por exemplo, você pode. Você treina um ano e você consegue correr uma maratona, né? Uma maratona de profissionais. Fisiculturismo não. Em um ano você não faz porra nenhuma. Você pode sacar a camiseta na praia e seu shape vai estar bom. Mas tem gente que não vai nem parecer que treina, de acordo com a genética. Vocês concordam comigo que o fisiculturismo, ele é muito movido a genética? Se você não tem genética, ele vai ser cruel com você? Você não vai conseguir boas colocações? Cara, eu acho que quando tu fala que o fisiculturismo é um esporte cruel, eu abriria esse leque e eu colocaria o esporte de alta performance é cruel. Porque um cara que, por exemplo, um nadador que atravessa a piscina em 10 segundos. Se esse cara ficar uma semana sem treinar, esse tempo aumenta. Da mesma forma, um corredor de 100 metros. Da mesma forma, vamos pegar o exemplo que tu deu do cara que compete o Ironman. Ele passou o ano todo treinando, mas de repente no dia da prova o pneu estourou. Então assim, o esporte de alta performance é cruel. Às vezes um lutador de boxe treina a vida toda para uma luta de um minuto. É verdade. Às vezes ele vence, às vezes ele é nocauteado, que é o pior ainda. Verdade. Então o cara abre o olho e não sabe nem onde é que aconteceu. Então assim, acho que o esporte de alta performance é assim. E da mesma forma que o fisiculturismo, acho que todo mundo depende de uma aptidão genética, né? Eu, por exemplo, nem que eu me esforçasse ao máximo, eu poderia ser um jogador de vôlei ou de basquete. Então acho que o esporte acaba, os biotipos, a genética acaba selecionando muito. Mas é verdade, sim, um fisiculturista, já vi muito atleta esforçado, competindo, fazendo as mesmas coisas e não ganhar. E não tem a mesma resposta do físico. Eu já tive parceiros de treino em que o cara fazia o mesmo treino que eu, talvez até mais intenso, e ele não tinha a mesma resposta. E claro que existem outros fatores que dependem da performance, né? Alimentação, parte hormonal, enfim, outras coisas, mas realmente o que difere de fato um campeão de um cara que não vai conseguir chegar lá é o componente genético, sem sombra de dúvida. Perfeito. Gnomo, na sua opinião, irmão, você que é um cara mais novo, né? Você acha que a nova geração chegando agora, e o Edu abriu essas portas pra galera, né? Então quem não conhece a história do Edu não sabe que o Edu é uma lenda do fisiculturismo, uma lenda das 212, né? Pra quem não sabe, a 212 é uma categoria, podemos dizer, abaixo da Open? Eu vim de uma época que o fisiculturismo era dividido em dois: atletas até 96 quilos e acima ou abaixo. Então os atletas que compreendem até 96 quilos são chamados 212 pounds. Libras, Perfeito. E acima é a chamada Open, que é a categoria de peso livre. Livre. Isso. Normalmente os atletas da 212 são atletas mais leves, né? Mais leves, eu diria de estatura mais baixa, não necessariamente menos musculosos. Claro, porque a gente pode dar o exemplo de Franco Columbo e o Arnold. Mas eu diria até mais, tem atletas da 212 que migram para Open, certo? Derek, perfeito, que é o atual campeão do Mr. Olímpia, certo? Qual que é o outro? Nick Walker, que também era um 212, ou não, estou enganado. O Shaw Clarida compete nos dois. Perfeito, que é o matador de gigantes, né? E você, Gnomo, o que você acha que você pode passar para a nova geração que está querendo se tornar um fisiculturista? Porque você é um cara de 23 anos, é gigante, e eu acredito que se você continuar no foco, você pode se tornar um campeão da 212, irmão. Você tem noção disso? E o que você falaria para o jovem que quer começar e tem um sonho de ser fisiculturista? Bom, o fisiculturismo acabou tomando uma ascensão muito grande ali, naquele período ali pré-pandemia e depois pós-pandemia. Você viu que cresceu muito. E principalmente a galera não só tá dentro da sala de musculação, né? E sim começar a querer competir. Então houve o interesse do cara começar a treinar, parar de ser sedentário, porque se viu numa situação de pandemia, parado, tal, não tem muito o que fazer, ficava em casa comendo besteira, assistindo Netflix. As pessoas automaticamente quis começar a cuidar mais, né, tanto da sua parte mental quanto física. Então, muitas pessoas também acabaram descobrindo o fisiculturismo dali. E, obviamente, né, esse período todinho de fisiculturismo, ali nessa pandemia, fez com que aumentasse muito, porque a gente tinha academia privada, onde podia produzir conteúdo. Sem falar na criação, na ascensão da internet, com as marcas de suplemento produzindo conteúdo, criando personagem com seus atletas preferidos e criando essa paixão, acendendo essa paixão no coração do cara que tá vendo, né? Exatamente. Então surgiu muito essa quantidade de jovens hoje dentro da academia. Então você vê essa diferença de 5 anos pra cá, cara, tu vê muito mais jovens hoje. Então tu vê a galera saindo da escola e indo pra academia, tá ligado?
Que louco. Tem isso. academia no meu bairro lá no Guarujá que, juro, a galera vai treinar de uniforme da escola, mochila, chega lá, você tira a mochila, vai treinar, o cara toma o whey dele e vai treinar. Então você não viu isso antes. Então é algo que está crescendo muito. E por eu ter entrado exatamente nesse momento, eu vejo como essa referência assim, da juventude, de puxar a galera, é mostrar que, tipo assim, tá, beleza, somos todos jovens, temos todo um tempo, porém um tempo a ser trabalhado, né? Foi o que o Edu falou, é ter essa paciência, ter essa constância. Não é você querer acelerar o processo. Foi o que a gente estava falando até pré-podcast. É você poder fazer uma escolha e tomar essa escolha, porém até quando, sabe? Então você quer buscar caminhos ou atalhos que muitas das vezes não vai ser esse atalho para sempre até o final da tua vida. Cara. Então o atleta tem que ter escolhas precisas, eu acho, nesse momento. Principalmente com o fisiculturismo, Exato. que é um esporte de alta performance, né? E você sendo jovem sempre tem uma cabeça meio furada, você vai querer fazer loucura assim. O jovem é meio burro, né? Ele acha que sabe de tudo. Eu acho que o grande barato, cara, da vida é justamente isso, cara. Muitas vezes o grande desafio é a gente conseguir conciliar o tempo de vida, porque é onde a gente reúne ali as aptidões físicas, o auge da saúde, né? A gente tá questões hormonais que ajudam ali, e justamente a outra parte que é o amadurecimento, a capacidade de interpretar, de entender quem sou eu no mundo e aprender com os erros, né? Então assim, se tu conseguir unir, quanto mais próximo esses dois extremos tiverem, eu acho que mais rápido talvez tu encontre o sucesso, ou pelo menos a tua melhor versão. Mas eu acho que existe um espaço muito grande. Porque eu, por exemplo, quando tinha a idade do Gnomo, cara, eu sempre gosto de falar isso. Porque eu não gosto de me vender como o cara, o mentor, o cara que... Sim, na verdade, muito do que eu ensino pro Gnomo foi porque eu errei muito mais do que eu acertei. Claro. Entendeu? Então, assim, né, eu não sou o dono da verdade, mas com certeza eu aprendi muito mais errando do que acertando. E talvez ele não vai ter que errar porque tem esse mentor que já ou passou... errar menos, né? Exato, errar menos. Perfeito. E aí eu muitas vezes faço o papel do que ele ainda não construiu em termos de mentalidade. Então eu sinalizo para ele, Gnomo, existem algumas coisas que podem ser melhoradas, que talvez ele ainda não percebeu, ou já percebeu, mas ainda tende a negligenciar por conta da falta da maturidade, da idade, da vivência mesmo. Perfeito. Então, eu acho que isso é um privilégio muito grande, não só para ele, mas para mim também, poder aplicar isso, porque é o que dá o sentido a tudo que eu passei. Perfeito. Sabe? Edu, agora eu queria puxar de gancho uma coisa que o Gnome falou, e eu acho interessante essa conversa, tá? A gente falou da questão de ser jovem, né? Do jovem, ele não saber muito o que fazer, ele não ter tanta direção, e principalmente o jovem que tem pressa. Você acha que hoje, essa geração que tá chegando agora... olha só, essa pergunta é bem profunda, presta atenção. E eu vou dar minha opinião também, tá? O que eu acho que aconteceu? Eu vou introduzir a pergunta. O fisiculturismo naquela época do Edu era raiz. Quem achava o DVD Like a Machine era o cara muito interessado. Era o cara que já entendeu a essência do fisiculturismo e tá completamente apaixonado. Vocês não acham que com a ascensão da internet, o fisiculturismo consequentemente cresceu, furou a bolha com grandes comunicadores como vocês fazendo parte disso, o Renato, enfim, todo mundo que fez parte dessa ascensão do fisiculturismo do Brasil, desse meio maromba? Você não acha que o público aumentou e as pessoas começaram a entrar mais na academia, mas não pela paixão pelo esporte, e sim porque ela quer só ter um shape igual ao atleta favorito dela, mesmo que custe a própria vida dela? Vocês não acham que tá faltando nessa geração a paixão por sentir dor, por fazer dieta, pelo real fisiculturismo? Sabe por que eu falo isso, cara? Porque eu vivo uma vida de atleta, nada comparada de vocês, mas eu me alimento bem, eu treino muito pesado, o Edu sabe o quanto que eu gosto de levantar peso e eu não uso nada. E o comentário que eu mais recebo é: nossa, Fê, que shape boss, se você tivesse usando, você estaria muito mais longe. Nossa, se você tivesse daqui um ano usando, você ia estar o dobro dos caras, não sei o que, não sei o que lá. Meu irmão, eu não tenho pressa. Por que você está querendo acelerar o meu processo? Eu treino por amor, eu gosto de sentir dor, eu gosto de estar lá no treino fazendo isso acontecer. Vocês não acham que essa geração agora tá faltando isso? Acho, vamos lá. O fisiculturismo, cara, é um esporte
que tu é o teu maior adversário, porque é uma busca constante pela tua melhor versão. Então, a partir do momento que tu procura o fisiculturismo para se autodesenvolver, eu acho que essa é a essência do fisiculturismo. Eu acho que é isso que o fisiculturismo traz. Só que muita gente é motivada por uma razão que se estende a isso, que é, por exemplo, o que os outros acham ou o que eu vou conquistar com isso. Não é sobre ter, é sobre ser. Então, por exemplo, hoje a motivação da maior parte das pessoas que buscam o fisiculturismo é o shape que eu vou botar para as pessoas, para eu poder ser validado, para eu me sentir confiante, que tá tudo bem também, mas o que eu vou conquistar com isso em termos de fama, em termos de seguidores, em número de visualizações e quanto de dinheiro que eu vou ganhar. Cara, eu vim de uma geração do que o fisiculturismo não te proporcionava nada. Meu pai me perguntou: quem é o cara mais fudido do fisiculturismo hoje no Brasil? Na época eu lembrava muito, eu falei para ele que era o Edson Prado. Com todo respeito ao Edson Prado, que é super meu amigo, mora em Nova York, tem uma vida incrível. Eu falei: tu quer ser como ele? Eu falei: não, pai, eu quero ser algo que ninguém foi. Eu não quero ser como ele. Eu quero ser a minha melhor versão. Eu estava motivado a descobrir quem eu era, mas independente de quanto de dinheiro que eu ia ganhar, ou se aquilo ia me trazer algum benefício, fama, porque não tinha isso. Então, assim, eu vivi a essência do fisiculturismo. Eu quero ser o Edu, mas eu vou me inspirar nesse cara que já chegou para eu trilhar o meu próprio caminho. Cara, e hoje eu percebo que existem outras... eu acho que fama, reconhecimento, grana, isso é uma consequência. Eu acho que a gente tem que ser motivado pela essência, né? E hoje, cara, o fisiculturismo não necessariamente é algo que te obriga a subir no palco. Eu percebo que tem pessoas que vivem a essência do fisiculturismo muito mais do que alguns atletas que competem hoje. Por exemplo, o teu caso. Tu respira o fisiculturismo, tu acorda, tu pesa a tua comida, tu segue uma dieta, tu segue uma rotina, um treino. Tu tá cada vez buscando aprimoramento. Eu acho que esse é a grande essência do fisiculturismo. Eu acho que qualquer um pode competir. Qualquer um, eu não tenho dúvidas que qualquer um é capaz de seguir uma dieta de 10 semanas e ficar seco e subir no palco. Agora, viver o fisiculturismo, viver em alta performance, isso é para poucos. É outra história, né? E você acha que poucos que vivem isso de verdade, né? Eu acho que sim, cara. E nos meus conteúdos, às vezes, mesmo eu parecer que eu tô sendo redundante ou old school, que a galera gosta de falar, cara, eu não abro mão de poder propagar a essência do fisiculturismo. E toda vez que eu faço isso, cara, eu consigo, de fato, motivar pessoas que realmente amam o fisiculturismo, sabe? Claro que tem pessoas que, motivados por, sei lá, por fama ou dinheiro, talvez vão buscar outro tipo de conteúdo, outro tipo de... Sim. Sabe? Mas eu trago aquilo que eu vivo, né? Sim. Eu sou de verdade. Aquilo que eu passo pro público, é aquilo que eu vivo. E foi isso que me trouxe até aqui hoje, né? Então, quando a gente vê um menino de 23 anos com potencial incrível, vivendo o fisiculturismo de fato na sua essência, cara, eu não tenho dúvidas que é só uma questão de tempo. E como tu falou, hoje o senso de urgência, as pessoas querendo para ontem, cara, isso não combina com o fisiculturismo. É muito louco falar isso, porque a gente treina para subir no palco e ser comparado. Mas aquilo ali, cara, é uma mera comparação, é algo que tu não tem o controle sobre aquilo. E não representa a vida que você tem. Não, aquilo ali é uma ilusão, cara. Até porque tu pode vencer um campeonato, sendo que tu venceu de atletas, sendo que tu estava longe de performar o teu máximo, assim como tu pode perder uma competição performando no teu máximo. Por isso que eu falo que vitória ou derrota não te define, mas sim como tu encara ela, porque aquilo é um campeonato. O fisiculturismo é muito mais do que uma comparação, né? É um campeonato que vale pontos e tem uma métrica a seguir, né? Inclusive, que é uma comparação muito boa, acho que o Gnome também vai me entender, que eu enxergava isso da galera. E olha que interessante, por causa dessa ascensão e por causa dessa mentalidade da nova geração, da pressa, sabe aonde eu via isso? Rafael Brandão. O quanto que a galera acelerava o Brandão. Sim. Porque queria... Agora, outra pergunta legal, polêmica. Porque o Fora de Ordem é um assunto profundo sobre o nosso tema e a gente não foge de polêmica.
fala de forma intencional, lógico. Essa pressa das pessoas reflete num país que é um país do futebol, onde as pessoas têm essa gana de time de futebol, com política, com religião, com tudo, e tudo parece que são torcidas fervorosas, querendo o resultado pra ontem, e se não tem resultado, você não trabalha, você não faz o trampo. Você não acha que essa popularização do fisiculturismo trouxe uma cobrança do público que tá quase se igualando ao futebol? Foi isso que eu falei pro Ramon no último Arnold, cara. Eu falei assim, irmão, tu tá vendo toda essa pressão em cima de ti, cara? Isso é o amor que as pessoas têm por ti. Isso é a expectativa que as pessoas depositam em ti. Isso é a demonstração de como as pessoas acreditam que tu é capaz. Então não encara isso como uma crítica ou como um desmerecimento. Pelo contrário, encara isso como a fé que as pessoas têm em ti. E aproveita isso. Isso é um privilégio, cara. É uma responsabilidade? Claro que é. Mas é um privilégio, pô. Tu poder, através do teu trabalho, inspirar tantas pessoas e fazer com que elas... levar esperança para as pessoas, sabe? Como tu bem falou, talvez, cara, alguns anos atrás, a única coisa que mexia realmente com o brasileiro, que trazia algum pingo de esperança e fazia as pessoas se unirem por um propósito, era a Copa do Mundo. Exato. E hoje, cara, poder fazer isso para um Mr. Olímpia é surreal, irmão. Sabe qual conclusão que a gente chegou numa conversa que eu tive com o Pabum, que é meu treinador de boxe, aqui no Fora de Ordem? O brasileiro, ele gosta de herói. Só que, ao mesmo tempo, é uma bênção e uma maldição. Porque, Gnomo, você vai passar por isso. Se você for pro Olímpia, eu sei que você vai ser o herói até você perder. Se você perder, você tem que estar preparado para uma pressão psicológica do tipo, esse cara não é mais o mesmo. Que é um outro exemplo, além do Ramon, que a gente vai chegar no Ramon, a gente vai conversar sobre o Ramon hoje. Kaique Pro. O cara chegou incrível, roubando a cena, shape incrível. E ele teve ano passado uma temporada não tão boa, né? Como qualquer atleta. Não teve uma temporada boa. De campeonatos seguidos, de coaching que não acertaram tanto na finalização. E ele não teve uma... Ele não acertava na finalização. Antes, era famoso, antes do campeonato, o Kaique tava seco, shape lindo. Chegava no campeonato, ele tava um pouquinho embaçado e acabava perdendo colocações. E quando o Kaique voltou a ganhar... Só que o Kaique tem um shape incrível. Quando o Kaique voltou a ganhar, o Kaique é um gênio de novo. O Kaique é o disciplinado de novo. Porque até então ele era o cara. Nossa, o Kaique é o tilápia, arroz sem sal. Agora perdeu. Acho que o Kaique não é tudo isso não, é só hype. Isso não mexe com o psicológico do atleta? Não mexe com o psicológico de vocês? Tem muita convicção, porque 2022 foi onde eu queria competir no Brasil pela primeira vez. A ideia de fazer o Fitpira, cara, era uma ideia de tentar levantar a moral da categoria 212, mexer com a emoção dos atletas. Eu queria resgatar, porque a gente tem incríveis 212. Acabou que eu fui lá, venci a competição, classifiquei para o Olímpia e me deparei com a realidade. Me deparei com o fato de eu não tenho mais a capacidade de competir com os caras pelo título, coisa que eu fiz isso na minha vida nos últimos 10 anos. E pô, velho, e eu tive que lidar com esse sentimento de incapacidade, sabe, de julgamento. Mas eu acho, cara, que quando a gente tem convicção naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é, e principalmente naquilo que a gente já fez, eu acho que isso traz o sentimento necessário para lidar com tudo isso, cara. Porque eu fui contaminado por uma falsa sensação, porque os comentários, os julgamentos diante de uma competição não te define quem tu é, ou quem tu foi, ou o que tu representa. Perfeito. Então eu tentava lembrar o tempo todo, cara, a convicção que eu tenho de quem eu sou. E a partir do momento que tu tem essa convicção, cara, isso se forma uma blindagem em torno de ti. Então nenhum comentário é capaz de te fazer sair, tomar qualquer decisão precipitada. Então acho que a convicção é muito importante. Para o Gnomo, cara, é muito importante ele entender, não assim só para o Gnomo, mas também para o Kaique, para o Rafa, poder entender e ter convicção de que eles estão fazendo a coisa certa. E isso demanda tempo e muitas vezes, cara, o público que tem a emoção, a torcida, o sentimento, muitas vezes não vai entender, né? Não, porque agora o Rafa voltou a ser gênio. Top 10 Olímpia, vai falar o quê, caralho? Exato. Né? Como que você lida com a pressão, Gnomo? É exatamente isso que vocês estão falando. Isso eu passei, né? Na verdade eu passo até hoje. Então eu sou o cara de 23 anos, onde muitas pessoas às vezes vê uma atualização física minha e falam,
Não mudou mas tanto. se estivesse fazendo tal coisa, já estaria no Olímpia. Falei, irmão, eu tô na minha corrida, sabe? É a minha loucura, corrida, cara. a corrida do outro atleta que muitas vezes aparece caras incríveis com 23 anos, sei lá, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Fala, mano, que cara legal com 23 anos. Pô, legal, mas é a corrida dele, é o tempo dele, eu tô no meu tempo. Isso aconteceu muito no meu começo. Então, pô, 2020, pô, virei o Gnomo, beleza. Cara, eu era um molequinho ainda, tá ligado? Tipo, Eu lembro, tudo velho. muito novo pra mim, Sim. você viu? E algo que eu sabia lidar muito era a galera falando, pô, mas não é isso tudo. Pô, mas ele tem estrutura e É tá só assim, hype. É só hype. Pô, em 8 meses não mudou muita coisa. Irmão, calma, tá ligado? Óbvio, tinha meninos da minha idade muito bons, assim, tipo, de fato, eu até falo, cara, meninos assim, absurdamente, anos-luz de mim. Tudo bem, mas eu tava fazendo o meu, foi o que o Edu falou. Quando você tem essa convicção de que você tá fazendo um trabalho, tá fazendo um caminho, te deixa um pouco mais pé no chão, entendeu? Então foi até o que aconteceu quando eu comecei a me preparar de fato com o Edu. A gente pegou o primeiro campeonato, 2021, final de 2021 ali, legal. Mas em 2022 a gente entrou já fazendo um off, fazendo um contest pra subir no House Power Show. Onde o Edu falou, ele falou, mano, a partir de hoje, desse campeonato, a galera vai entender que de fato você é o gnomo. Tá ligado? Não é o gnominho, tal. O chaveirinho do time. Aham. Entendi, Então, entendi. Um mascotinho do time, Exato. o menor. Entendi. Então, a galera, tipo, isso não me incomodava, mas eu parei pra perceber o tratamento que foi mudado com o Total, tempo. irmão. Porque daí os Total. caras, via caras mais velhos assim, pô, o Gnominho vai subir? Ah, de boa, pô, vai estar legal. Não, lá. legal, pô, Aham. Pô, e aí, bacana, parabéns, Gnomo. te acompanho lá, vejo teus vídeos. Perfeito. Aí, tipo, eu ficava assim, filha da puta. Ele não tá botando fé real, né? É, exato, eles testavam muito minha fé. Então, beleza, então. Aí dali, tipo, isso, óbvio, me motiva muito, sabe? Porque isso me dá mais sangue no olho. Total. Mano, então beleza, pô, vamos ver se é isso mesmo, tá ligado? Juro por tudo, Gnomo. Quando eu vi as suas últimas atualizações, Aham. depois de muito tempo sem acompanhar, eu falei, nossa, peraí. Não é mais o Gnomo, o mascote, o mais novo da turma, que era só hype. Porque eu tive esse medo, eu falei pra você. Aham, falou. Eu tinha medo, porque muitos aparecem. Demais. Muitos apareceram e muitos sumiram. Exato. E é normal você pensar, será que esse cara é só hype? Total. Será que ele só quer essa fama, essa vibe da mansão maromba e tudo mais? Quando eu entrei na mansão, O Ramon passou por isso, pô. passou também, o Ramon passou, eu passei. O Ramon era considerado atleta de Instagram, pô. Total. Tipo, com aquele físico, puta físico, o cara se preparou com arroz e ovo, ganhou um Pro, e o cara, atleta de Instagram. Então, você tem que também saber E filtrar. é sempre uma desculpinha, né? Não, ganhou um campeonato aí, quero ver com os pró. Exato. Subiu com os pró. Não, agora quero ver com o Sebum, não se compara, subiu com o Sebum. É foda. Cara, Aí tu ganha de foda. Sebum, os caras, mas a galera que tá Exato. vindo, o cara já fala, a galera que tá vindo. Cara, Então, isso não é muito louco? É muito louco. Então, desde novo, assim, lá, com 19, 20 anos de treino na mansão, o próprio Toguro falou, cara, faz com que isso não seja só uma fase. Total. Porque entrou tanto atleta amigo que ele apoiou, que ele mostrou, e tipo, só foi uma fase e os caras sumiu, que eu falei, então beleza, isso aqui não pode ser só uma fase pra mim. Então quando eu mostrei que de fato eu sou o Guilherme, atleta que gosta de fisiculturismo, amo fisiculturismo, que também sofreu no passado, também parcelei sunga, parcelei tinta, cara, fiz dieta com arroz e ovo igual o Ramon, ganhava menos salário mínimo, me virava, tá ligado? Pra pagar a faculdade, dar em casa e tal. Então, tipo, eu também me fudi lá atrás, então sei quem eu sou, sabe? Eu falei, mano, eu sou muito mais do que esses caras estão achando que eu sou. Então eu não preciso provar nada pra ninguém. Eu sabia Só o que vou eu tava fazer meu fazendo. trampo e foda-se, vou provar com o tempo que Já eu sou era. pica. Aí eu já, tipo, às vezes você vai lá, você compete com os caras que falavam o gnominho, aí quando os caras tomam pau no palco, você fala, pô, tá, o cara já não é aquele abraço amigo, tá ligado? Aham. de antes. Eu Mas lembro faz que nesse parte. ano eu falei pra ele assim, Gnomo, a partir de hoje tu é uma ameaça. Tu vai ser visto como uma ameaça. E isso vai te trazer algumas antipatias, tu vai perceber Inimizades. que as pessoas não vão mais ter, vão se sentir desconfortáveis. E aí foi aonde o Gnomo começou a ser visto como um atleta competitivo. Então, e é muito engraçado parar pra pensar que isso aconteceu há 2 anos atrás. 2 anos atrás. E hoje Nossa, a galera já que tá cobrando o loucura. resultado do Gnomo profissional, entendeu? Olha que loucura, Então cara. assim, cara, Pra ter o Pro, né? Aham. Vai eu virar tento pro. passar pro Gnomo, cara. Eu tento passar pro Gnomo que é uma corrida. Ele, né? É uma corrida sozinha. Ele não tá. Eu nunca, cara, nunca fiz nenhum planejamento com o Gnomo visando qualquer coisa que não fosse ele. Nunca a gente olhou line-up, nunca olhou nome, nunca olhou. Eu acho que isso é uma grande besteira, cara, porque no Não final, importa. cara, no final ele tá, como ele disse, ele tá no tempo dele, fazendo as coisas dele. Então, assim, não, apesar de que no final o campeonato é feito por comparação, cara, não dá pra gente comparar. Cada um
tem um caminho, cada um chega por um caminho, cada um tem um ritmo. Então esse lance de comparar é o pior erro de um atleta de fisiculturismo, cara, é fazer uma preparação olhando para o adversário. Eu vou competir com um cara que tem mais braço que eu, então eu preciso desenvolver mais braço. Cara, isso é uma bobagem, velho. É mesmo, cara? Isso é uma bobagem, porque isso é uma contenção de danos. Tu tem que desenvolver aquilo que tu é bom. Tu tem que trabalhar em busca da excelência, não da contenção de danos, sabe? Perfeito. Então entendi. o gnomo ele tem que desenvolver valências nele que ele é bom. Ele tem que ser referência para outros, não ele ficar buscando aquilo que ele não é bom e tentar se parecer com alguém. Porque ele pode se perder nesse processo, né? Sim, totalmente, cara. E aí ele acaba perdendo foco naquilo que ele poderia ser muito melhor. Entendi. Entendeu? Então... Agora um ponto interessante. Vamos falar do homem, do cara, Ramondino. O que eu estou mais ouvindo ultimamente, e eu quero saber de você, Edu, que tem um contato muito próximo ao Ramon, com toda essa vibe de Jorlan, certo? Dizendo, botando a boca no trombone, falando o que tem que falar. Eu concordo em partes com ele, mas a pergunta que não quer calar é: o Ramon é o Neymar do fisiculturismo ou não? Sem dúvida. Cara, o Ramon, eu já falei isso pra ele, por isso que eu posso falar aqui, eu já falei em público, o Ramon ele não tem a dimensão do que ele representa hoje. Talvez... O Ramon é uma pessoa, cara, o Gnomo pode falar, velho, é um cara... É muito sensível, é uma pessoa muito boa, muito coração, sabe, cara? E às vezes a gente vê alguns comentários assim, claro, né, cara, como tu falou, é público, é torcida. Aquilo é muito longe do que é o Ramon hoje, cara. O Ramon, ele só quer fazer o trampo dele, ele quer cuidar da família dele, ele quer fazer aquilo que traz bem-estar para ele e para os próximos dele. Ele faz por genuidade, não ingenuidade. Ele é genuíno. Genuíno. Ele é autêntico. genuíno, cara. O Ramon, por mais que ele tá no topo do esporte, cara, ele não é um cara que ele... Por mais que hoje ele tenha um dos melhores salários do fisiculturismo, ele tá numa das maiores empresas, ele tem hoje uma condição incrível para trabalhar. Ele é o melhor do Brasil até que se prove ao contrário. Mas Por ele... enquanto ele é o top 1 Enquanto. do Brasil. Melhor atleta de fisiculturismo do Brasil. Sim, Correto? sim. E ele tem hoje, cara, talvez seja a grande inspiração, um grande aspiracional. Hoje gira em torno do Ramon. Mas talvez, cara, ele ainda não tem... Talvez pra ele isso é... Sabe, quando vai conversar com ele, assim, ele tá sempre de boa, assim. Dá pra ver que ele é muito humildade. Um dia eu vou conversar com o Ramon, mas o ponto que eu quero trazer aqui é, Edu, será que isso é o suficiente? Porque o que o Jorlan tá falando, e que muitas pessoas hoje concordam, eu não conheço o Ramon, e eu odeio pessoas que julgam uma pessoa se ela tá trabalhando ou não. Quem é você, moleque de internet, pra falar se uma pessoa tá trabalhando ou não? Agora, a questão é, você conhece o Ramon porque eu não conheço. Será que essa mentalidade, essa genuinidade, tá certo essa palavra? Não dá, né? Genuidade. É o suficiente para ele ter essa gana de campeão? Porque o que o Jorlan fala, e eu concordo, é o campeão, ele não pode ser tão humilde. Ele precisa ter uma gana, um sangue no olho, uma raiva, um ódio. Falta esse ódio pro Ramon. Eu não acredito que o Ramon ele tem tudo para ser um campeão. Mas eu vejo o Sebum um homem mais centrado, mais focado, mais... sangue nos olhos, sabe? Como todos os campeões. Eu vejo isso em tudo. Kobe Bryant, Michael Jordan, todos os melhores. Cristiano Ronaldo, máquina. Edu, eu via isso em você. O semblante sem alma, que eu chamo, né? Que é aquele semblante focado. Você não quer saber de nada, irmão. Você tem sangue nos olhos, você quer ganhar, você tá cagando pros seus concorrentes. Você tá olhando... Eu via isso no Felipe Franco, na época que ele subia, que ele chegava puto assim, olhava pros concorrentes, sabe? E eu não vejo isso no Ramon. E não dá pra também pedir isso num menino tão humilde que até pouco tempo atrás comia pão com ovo e treinava calistenia no Acre, cara. Então, você entende essa pergunta? Com certeza, irmão. E eu acho que pra te responder isso, a gente tem que separar o que é ser e o que é estar. Eu acho que hoje falta tudo isso que tu falou no Ramon, mas isso não define quem é o Ramon. Já me perguntaram uma vez, mesma coisa a respeito do Ramon, e no final perguntou assim, o que falta para trabalhar a mentalidade, como se fosse a mentalidade o grande culpado. Eu falei, irmão, ninguém chega
Ninguém é 2 vezes vice-campeão do Mr. Olímpia sem mentalidade. Então já começamos por aqui. Total. Entendeu? Então quem acha que o Ramon não tem mentalidade, cara, ninguém chega lá é um idiota, sem mentalidade. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Mas eu acho que sim, que falta hoje, né? A gente tá falando de um estado, eu acho que falta, mas eu acho que também isso, cara, vem por conta de algumas... da forma com que ele chegou até aqui. Que nem tu falou, ele ontem estava no Acre e hoje ele está competindo. Se a gente pegar os últimos 3 anos do Ramon, cara, ele fez os últimos 3 Arnolds e os últimos 3 Olímpias. Um campeonato é no final do 2º semestre, outro campeonato é no início do 1º semestre. Em termos de logística, de preparação, é o pior cenário, cara. Por isso que o Sebum não vai no Arnold, porque ele prioriza o Mr. Olímpia. Então ele fez 3 anos seguidos. E quando chegou no 3º ano, cara, o Ramon estava esgotado. Total. Esgotado mentalmente e fisicamente. Então acho que faltou estratégia. Tá. Faltou estratégia. Eu acho que talvez ele pudesse ter trabalhado com prioridades. Eu por muito tempo deixei de fazer o Arnold para priorizar o Olímpia, porque senão também não ia segurar a onda. E eu acho que ele entendeu isso. Ele já começou a preparação antes. E eu acho que nada impede de ele mudar isso. Faltou, não tento passar pano quente aqui. Faltou gana, faltou vontade de vencer, faltou algo a mais, mas eu acho que isso ele pode tirar como uma lição, como um aprendizado, e eu acho que isso é totalmente reversível, porque ele já mostrou que ele é capaz. Então o Ramon hoje só que ele precisa agora aliar o ser ao estar. Perfeito. Então a hora que ele conseguir aliar os dois, eu acho que é uma receita infalível, sabe? Vamos para o técnico que quem está assistindo esse podcast entende de fisiculturismo. Na opinião de vocês, por que o Ramon perdeu de Wesley Vissers? Eu acho que o Ramon perdeu para ele. Eu não acho que ele perdeu para o Wesley. Se a gente pegar o Ramon, eu gosto muito de fazer isso. Pegar o Ramon do Olímpia para o Arnold, eu acho que ele estava um pouco mais flat na dorsal, principalmente na latíssimo do dorso ali. O pessoal gosta de falar a parte baixa das costas, mas eu acho que é o latíssimo do dorso. Que é onde ele perde mais, né? Aquela região estava um pouco mais flat. Eu achei que ele estava menor como um todo. Estava faltando um pouco mais daquele thickness que os americanos falam, aquela densidade assim. Então, empedrado, o efeito empedrado. Eu achei que estava faltando um pouco mais isso. As pernas deles não estavam tão cortadas, ele faltou tempo. Como no Olímpia, né? Faltou tempo de preparação. E acho que ele pecou em algumas poses que irritaram muitos árbitros, principalmente eles já tinham questionado o Ramon quanto ao semi-relaxado de frente, ele não fazia essa pose. E os árbitros, quando os árbitros eles estão perfilados, o Ramon fica meio que relaxado esperando a pose do plubíceps de frente. E os árbitros entendem aquilo como se ele estivesse fugindo do confronto. Entendi. Entendeu? Então ele tinha que manter a pose por mais tempo. Ele desfazia as poses antes, então os árbitros interpretam isso de outra forma. O Wesley, pelo contrário, ele veio de uma versão muito melhorada do Olímpia e isso quebrou muito, né? A expectativa dos árbitros. Eu sempre falei, eu bato nessa tecla, cara. A competição de fisiculturismo, quando a gente fala de Mr. Olímpia, é muito mais, os árbitros levam muito mais em consideração como o atleta se apresentou do ano passado para esse ano do que propriamente a comparação entre eles. Tanto que eu nunca fiquei muito preocupado em analisar o Ramon com o Wesley. Eu olhava para o Ramon e lembrava do Ramon no Olímpia e falava, ele não está melhor. E eu olhava para o Wesley e falava, ele está incrível. E agora, se a gente comparar os dois, eu achei que o Ramon poderia ter vencido, mas assim como o Wesley venceu, eu também não achei que foi injusto. Edu, mas isso não é meio incoerente? Sabe por Total. quê? Vou te fazer uma pergunta, tá? Eu acho que naquele Olímpia, vou repetir, vou falar aqui, sempre acho isso, eu assisti na época. Eu acho que naquele Olímpia você tinha superado o Flex e o Flex não veio na melhor versão dele do ano passado pro Olímpia que ele competiu com você. E por que o Flex ganhou? E essa politicagem, ela existe? Ela é real? Porque não é meio incoerente ter uma competição onde sobem pessoas e competem entre si. E eu sou um leigo, estou falando isso, mas eu gosto do esporte, sou um amante do esporte, mas não tenho conhecimento técnico nem dos atletas, nem de você, né, Edu? Mas pra mim é meio óbvio. Se é uma competição e eu estou competindo com outras pessoas, beleza. O Sebum, ele tem que trazer uma melhor versão dele do ano passado. Mas se o Ramon trazer uma versão melhor dele do ano passado também e tiver melhor, por que ele continua ganhando? Sim. Você entende isso? Cara, entendo. É muito difícil, cara, porque durante muito tempo, cara,
aquilo que eu falei desde o início, eu torno a repetir. Eu sei que para algumas pessoas talvez seja um pouco redundante, assim, mas é que eu sempre fiz uma autoanálise quanto à minha performance, cara. Eu nunca me ative tanto ao resultado, porque senão eu acho que eu ia me sentir um atleta mais frustrado do mundo, sabe? Então, sempre que eu descia do palco, eu fazia sempre uma análise do que eu acertei, do que eu poderia melhorar para o próximo ano, cara. Eu estava tão preocupado com o trabalho que eu tinha que realizar ou avaliar aquilo que estava sob o meu controle. Que você não se apegava ao título. Eu não me pegava ao título, eu não me apegava às variáveis que eu não tinha controle sobre. Então, cara, eu sei que é muito difícil as pessoas entenderem isso, mas é a forma que eu achei de me manter durante anos e anos competindo ali no topo do esporte, sem vencer o título do Mr. Olímpia, batendo 3 vezes em terceiro lugar, uma vez em segundo, uma vez em quarto, uma vez em quinto. E sempre ali, nunca vencendo, cara. Era uma forma de eu me sentir motivado, era terminar o campeonato e, independente se eu tivesse ficado em segundo ou quinto, eu ia lá e o que posso melhorar para o ano seguinte, o que realmente, de fato, foi bom, que eu devo manter. Então isso é algo que eu digo para as pessoas fazerem, cara, em tudo na vida, não só quem é fisiculturista, mas essa autocrítica, cara, isso é muito importante, avaliar o trabalho que foi feito, tirar os pontos negativos, positivos. Aquilo que aconteceu em 2014, cara, poderia ter vencido, não venci, eu não tinha como mudar aquilo. Era um ano de 50 anos do Mr. Olímpia, era uma data comemorativa. Eu sabia que ia ser muito difícil desbancar os atuais campeões, destronar os campeões. Entendi. E eu falo pra ti aquilo que os próprios árbitros me falaram ao longo da vida. Cara, os árbitros, eles também são pessoas e eles são fãs. Então, de alguma forma, eles são fãs. O que eu acho, cara, que eu poderia ter feito de melhor ao longo desses anos, que eu não fiz, é a parte da socializar, prestigiar os campeonatos, fomentar o esporte. Eu era um cara que eu vivia nas cavernas, preocupado fechado, com a minha performance individual o tempo inteiro, e eu achava que isso era capaz de chegar lá. E hoje eu percebo que com o crescimento do esporte, a tua representatividade, ela conta também. Talvez de forma muito subjetiva, mas conta. Então, como eu disse, os árbitros também são fãs. E como fãs, existem julgamentos que são intrínsecos, que são lá no subconsciente dos árbitros. Entendi o que você quer dizer. Eu ouvi essa palavra de um árbitro, subconsciente. Entendi o que você cara, quer dizer. tu ouvi de um árbitro de fisiculturismo, ele falando a palavra subconsciente. Entendi. Significa, cara, que tem muita coisa que foge do teu Além. controle de Entendi. fato, além do treino. Ou seja, quando o Sebum Chris Bumstead, o C-Bum, entra no palco, o subconsciente de um árbitro fala: caralho, que foda. Claro que sim, cara. Preciso votar nesse cara que eu sou muito fã do Chris Bumstead. Por isso que eu acho que ele evidencia muito o lado humano dele, entendeu? Então, um cara família, um cara investidor, um cara educado, um cara social. Talvez seja por isso que Derek Lunsford ganhou? Hadi Chopra não fala inglês? Não fala inglês. Não fala inglês, super fechado, uma religião controversa nos Estados Unidos. Só que pra mim, se você se posiciona como um esporte, isso é muito subjetivo. E é muito polêmico, cara. Você tem na cabeça que... E eu entendo o que você tá falando, Edu. Completamente, cara. Mas pra mim, não entra na minha cabeça do tipo assim... Nossa, então vamos supor que eu sou o Ramon agora. Puta, então... É óbvio, ele é obrigado a falar inglês. Isso eu vou repetir, cara. É obrigado. Qualquer atleta é. Qualquer pessoa. Eu fui obrigado a falar inglês se eu quis pegar os melhores conteúdos da gringa pra adaptar, entendeu? Pra consumir conhecimento da gringa. Eu preciso. Todo mundo precisa. Principalmente pro fisiculturismo, que a meca é nos Estados Unidos. Beleza. Mas não é meio incoerente você pensar que além de ter que fazer dieta, treino, eu tenho que ir pros caras, ser visto, representar pilares e valores, ter amiguinhos, ser amiguinhos dos juízes pra estar no subconsciente do juiz. Não é estranho isso? Estranho. Mas eu acho que eles caras Você querem entende o que eu tô exemplo, falando, né? Edu? Eu não quero polemizar aqui, mas é uma opinião muito profunda minha, cara. Eu entendo tanto, cara, que eu acho muito mais difícil eu, na posição que eu tô hoje, falar do Ramon, do que quando eu tava em cima do palco e as pessoas falavam de mim, cara, com uma dor, com uma frustração, e eu não conseguia entender. Eu era o cara que melhor lidava com a derrota. Eu descia do palco, tinham 100 amigos meus esperando embaixo, usando minha camiseta, chorando, quando eu fiquei em segundo lugar. E eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Eu sou o segundo melhor do mundo, pô. O que vocês estão... Então, eu tava em outro estado. Entendi. Eu tava num estado que diz assim, ó, você fez tudo ou além do que poderia. Então eu tava muito tranquilo com relação a isso.
Eu estava focado naquilo que eu poderia controlar no momento. As pessoas, elas não tinham controle nem sobre mim, nem sobre os árbitros. Então elas estavam totalmente... Era um navio à deriva na questão emocional e frustradas pelo fato de eu não ter conquistado o resultado que elas esperavam. É muito louco isso, porque agora eu tô do lado de cá falando sobre o Ramon que está em cima do palco. Por isso que muitas vezes eu vou falar com ele, cara, ele não entende o que passa na nossa cabeça. Para mim é muito mais difícil entender. E quem tá lá, cara, às vezes tá com uma chave virada que é difícil. Hoje, para mim, é mais difícil estar falando sobre esse assunto do que quando eu era atleta. Eu entendo. Porque quando eu era atleta, a única coisa que eu me preocupava era qual é a minha próxima refeição. Perfeito. Era só isso, velho. Só que não é estranho Não. você ter a cabeça de atleta, ter trabalho pra cacete e ainda ter que se preocupar em fazer amiguinho, cara. Por isso que Porque eu tenho que ir pros Estados Unidos. Beleza, é óbvio. Tem gente que fala, Ramon tem que ir pros Estados Unidos, fazer uma temporada lá. Concordo, até com o Jorlão, uma vez que ele disse isso, eu falei, real, mano. O cara tem que estar próximo, pela frequência, pela ambiência. Não com a cabeça de quem que eu vou fazer amizade Sim. aqui pra ganhar. Como assim, caralho? Então quer dizer que existe uma coisa por trás ali que ninguém conta, mas que existe. Entende? Então pra mim é meio estranho. Na sua opinião, Edu, já que a gente tá falando agora do Edu, mentor, empresário, e hoje representa muito do esporte, mas está afastado dos palcos. Qual seria o passo a passo pro Ramon ganhar do Chris Bumstead? Cara, primeiro, treinar, deixar tudo lá. Ramon, ele... Última preparação, eu achei que ele performou abaixo da capacidade dele. Então, assim, acho que em primeiro lugar, eu acho que é explorar os limites da capacidade física dele. Ponto, final. Né? E além, todo o tempo. Eu acho que é isso. O Ramon hoje tem um potencial incrível e ele tem que aproveitar isso como uma vantagem competitiva. Paralelo a isso, cara, ele tem toda uma equipe hoje em volta dele para pensar sobre isso. Então ele está indo agora para Pittsburgh lá, ele vai estar presente no evento de Pittsburgh Pro, o Eric está indo competir, então ele vai estar lá prestigiando o evento. Isso é muito importante porque Pittsburgh fica hoje o escritório do Jim Mannion, que é o presidente da IFBB Pro League. Então ele vai estar lá com os caras, não tenho certeza, mas eu acho que ele vai a Nova York treinar com o Steve poder ver ele em períodos de off-season também, para poder orientar e guiar ele com relação a algumas coisas que podem ser melhoradas, porque nada mais justo que poder ser avaliado pelo cara que vai te julgar no Mr. Olympia. Então essas questões de poses que eu falei podem ser ajustadas. Então eu acho que é tudo isso, cara. Eu não diria, como tu bem falou, eu não acho que ele tem que estar lá para puxar o saco de ninguém. Eu acho que ele tem que estar lá, primeiro, fazendo o papel dele que as pessoas esperam que ele faça como atleta fora dos palcos também, que eu acho que tem uma contrapartida que tu tem que entregar, que é muito importante. Detalhes técnicos que ele tem que receber de feedback e estar próximo no período de off-season. E principalmente o trabalho do dia a dia, né, cara? Eu acho que é o que mais conta. Não errar. Não errar. Então hoje ele tem total capacidade de fazer isso, cara. E você, Pinomeira? O que você acha que o Ramon tem que fazer? O que falta? O que você complementaria do que o Edu disse? Concordo com o Edu, né? Toda essa questão de treinamento, como também percebi, ela não performou muito bem na questão de treino. Algo que também me deixou meio frustrado no momento que o Arnold, desse último ano dele, comparado ao penúltimo, o penúltimo ele chegou com uma, não digo nem apresentação, digo na parte musical lá, com postura de palco, sabe? Todo o conjunto, carisma, toda essa presença de palco faltou dele nesse último. Então, você vê uma vontade, uma postura de campeão, sabe? No penúltimo. Esse último ele não teve isso. Então, eu acho que também ficou muito em falta. E todo mundo percebeu. Então, até ele percebeu. Até ele percebeu. Dava pra ver que o semblante dele tava diferente, Total. como se ele já soubesse. E quando você acaba trombando um cara que, porra, ele não teve essa perda de foco em nenhum outro quesito. Perfeito. Em tudo ele estava alinhado. O jeito que ele estava no palco, o jeito que ele saía, o jeito que ele se apresentava e confrontava. Isso tudo alinhado, igual o Chris Bumstead faz. Ele mesmo já falou, cara, eu sei todos os passos meus em cima do palco. Perfeito. Desde eu entrar até eu sair. Então, todos esses detalhes que ainda faltam nele, eu não estou pedindo para ele detalhar tanto assim, mas, pô, fizesse o último, que foi muito bom, entendeu? Isso aqui deixou muito a desejar. E os árbitros prestam atenção nisso. Então, o árbitro vai falar, poxa, ele fez com uma vontade, porque, tipo... E na opinião de vocês, conta essa dominância que hoje eu vejo que Diogo, muito bom. O Diogo, ele chega, mano. Sabe, ele realmente toma o palco ali da Men's, tipo, sabe? Por mais que a estatura dele seja um pouco mais baixa, comparado até aos caras da Men's,
ele é um cara que tem muita postura, muita presença, sabe? Que ele chega com aquela pose dele. E o Rafa, cara. O Rafa Brandão, pra mim, é um cara que tem muita presença de palco. Você acha do que conta essa presença de palco? Porque eu acho que o exagero... É uma linha tênue, né? Se você exagerar, o juiz pode falar, mano, que merda que você tá fazendo? Não precisa disso, né? Essas cotovelada, essas coisas, não precisa disso. Mas eu acho que se você não tiver a presença de eu sou o campeão e eu tô aqui pra pegar o meu troféu, você não acha que conta isso? Cara, imagina uma entrevista de emprego. A atitude, cara, ela conta muito. A linguagem corporal. É igual, cara. Tu entra numa sala, numa entrevista de emprego, tu tá sendo julgado desde a hora que tu abre a porta. Total. A tua atitude, a forma com que tu caminha até a mesa, a forma com que tu encara as pessoas nos olhos, que tu responde um bom dia, boa tarde, aperta a mão, oi, tudo bem. Isso conta, cara. Agora, por exemplo, quem fazia isso muito bem, cara, era o Phil. O Phil entrava, ele parecia um guerreiro, assim, ele ia assim, tum, 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 tum. Cara, aquilo ali, velho, já arrepia, assim, arrepia, porque eu assistia aquilo ali. Também. E ele já dizia, cara, isso aqui, ó, isso aqui sou eu. É meu. Isso aqui é meu. E, cara, mas você não vê isso no Chris Bumstead? Porque, diferente do Phil, eu vejo imponência e elegância, cara. Porque, por exemplo, a Open, o que é a Open? É um monstro, cara. Freak, né? É o freak, ele tá pisando. Mano, é um monstrão. Você fala, caralho, você vê aquela silhueta muito maior do que qualquer ser humano que poderia chegar. Assustador. Agora o Chris Bumstead não, cara. Eu vejo que a Classic é uma imponência não monstruosa, elegante. Tipo, o Chris Bumstead ele é elegante, ele é dominante sem ser desrespeitoso ou agressivo. Ele alinha exatamente com aquilo que ele comunica. Por exemplo... Perfeito. Seria um pouco fora de contexto ali se ele entrasse como Phil. Perfeito. Né? Então ele consegue transmitir exatamente a suavidade da Classic, a agressividade nos detalhes, a sutileza, a confiança no olhar, como se fosse parecer fácil aquilo que ele está fazendo. Exato. Sabe? Exato. E quando tá competindo com um cara como o Chris Bumstead, se tu piscar, já era, meu irmão. Se você abaixar a cabeça... E hoje eu diria, cara, não é só o Chris. Hoje a gente tem o Wesley, hoje a gente tem o Urs, por que não? Então... Por mais que eu acho que tá um pouco longe do Ramon, tem presença, tem carisma e não pode ser ignorado. Não pode ser ignorado, cara. Eu aprendi isso com o tempo, cara. A gente fazia os top 5 durante 5 anos, alternando colocações. Eu, José Raymond e Detada... Tipo, cara, não tem. Às vezes tu é capaz. Eu já fiz shows, cara, de vencer os caras numa semana e a gente viajar para fazer um circuito na Europa e eu perder pro cara que eu ganhei uma semana depois. Então, assim, às vezes, cara, a mudança de atitude, muito mais que às vezes do físico, pode fazer a diferença. Então, com certeza, a atitude em cima do palco diz tudo. Ou né? seja, o Ramon precisa de uma atitude pro próximo Olimpo agora. Cara, mas eu acho que a atitude é o reflexo da preparação. Falou tudo. Eu não tenho como impor atitude. Se o cara não fez um trabalho de forma inconsciente, ele sabe, já tá aquilo ali só reflete o que ele tá sentindo. Então, ó, a confiança, a atitude, cara, são reflexos daquilo que tu viveu nos últimos meses. Sabe aquele cara, tu vai fazer uma prova. Tu não estudou pra prova. Que tipo de atitude tu espera de um cara que vai fazer uma prova que não estudou? Eu tô super nervoso. O cara vai ficar ali olhando pra folha com aquela cara de que não tá entendendo absolutamente nada, entendeu? E como que é a atitude daquele cara que estudou pra caralho pra prova quando ele vai receber a folha? O sorriso dele de confiança, pegando a folha pra ele. Lendo, já falando, é, tipo, já dá sei. isso aqui que é meu, perfeito. Eu vou tirar 10. Perfeito, perfeito. É exatamente igual ao fisiculturismo. Eu gosto de fazer essas analogias, cara. Pra galera entender que o pessoal vive isso em todas as circunstâncias da vida, a todo momento, cara. Total. Então, às vezes o cara tá julgando o Ramon, mas peraí, será que eu sou tão confiante assim? O cara não transmitiu confiança. Claro que ele não transmitiu confiança, ele não tava confiante. Perfeito. Entendeu? Então, assim, eu acho que se ele fizer um bom trabalho, por isso que eu coloquei em primeiro lugar, um bom trabalho vai trazer a confiança e ele vai exalar a atitude que a gente tanto espera. Mas o trabalho começa no dia a dia, irmão. Agora, hoje é a hora de fazer. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Bora. Vamos falar do Olímpia. Eu quero top 3 previsão dos dois. Top 3 pessoal dos dois. Vamos começar pela Open. Open? Derek. Vai manter? Vai. Tá. Segundo. Ad? Ou não? Ad. Quem que tá chegando brabo aí?
Cara, a gente não viu ainda o Nick Walker. Nick Walker, lesão, tirou ele do Olympia Só que ele tá passado. muito melhor, né? Puta, verdade, cara. Ele tá muito melhor. Parece que tá muito melhor. Cara, eu colocaria os mesmos top 3 do ano passado. Talvez o Dauda brigando com o Nick Walker. E Pra terceiro. mas eu colocaria atrás desses top 4 aí, eu colocaria já o Rafa brigando por top 5, 6 aí. É mesmo? Seria incrível, Ô, porque louco. assim, ó, o Rafa foi top 10, né? Foi, top 10. Então eu colocaria o Rafa entre os top 6. Acho que se o Rafa tivesse figurando entre os top 6, essa é uma visão bem realista, assim, da minha parte, claro. sabe? Porque, Não, é uma realidade. então, assim, eu acho que seria incrível para a carreira dele. Com certeza, O se eu Brasil perguntar inteiro. isso para ele, ele vai dizer, não, eu vou vencer. E é assim que ele tem que pensar, Claro. ponto. Mas eu acho que eu, de fora, como torcedor e comentarista, o Rafa figurando entre os top 6 seria incrível, 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 incrível. Porque hoje, por exemplo, assim, ó, é engraçado a gente falar do nosso top 3, porque a gente tá falando sobre atualidade. Mas tu me perguntar, mudar a pergunta e fazer assim, ó, quem tem mais potencial de vencer o Mr. Olímpia? O Hadi ou o Rafa? Eu diria que o Rafa. Porque eu não acho que o Hadi consegue superar o Derek mais. O Hadi venceu e eu não acho que eu não consigo ver o Hadi ganhando do Derek. Mas no futuro próximo eu consigo ver o Rafa brigando com o Derek mais do que o... Só se o Derek errar na condição. Não, sim, eu tô falando todo mundo Isso, 100%. todo mundo bem. É. Você acha que o Rafa é o bodybuilder mais estético do line-up? Cara, acho um dos mais estéticos, né? Quem que bate no pau a pau na estética do Rafa? Cara, Dauda? eu acho que o Dauda é um físico um pouco mais agressivo que o Rafa. O Rafa traz linhas mais sutis e linhas mais... Eu acho a estética Bonitas, do Rafa né? até mais bonitas. Eu acho que o Dauda sobressai um pouco no volume mesmo, na circunferência, Verdade. no arredondamento, né? Arredondamento. Como que chama? Que os gringos chamam? Roundness. Roundness. Perfeito. Eu acho que o Derek também tem uma linha, porque o Derek tem uma cintura escapular muito larga, então ele tem uma Muito dorsal. larga. E aí cria aquele X absurdo, porque a coxa é muito grande, a cintura é muito fina. O Derek tem uma grande vantagem, cara. Ele se tornou Mr. Olímpia, se eu não me engano, no 5º ano de competição dele. Ele competiu, acho que... Ele competiu um Mr. Olímpia, onde ele ficou top 5 na 212. No ano seguinte ele foi segundo, 2019, eu estava competindo, por isso que eu lembro. Tá, E no outro ano ele venceu a 212. tá. No outro ano ele foi convidado a ir para Open, E foi. foi segundo e depois ele venceu na outra. Então é o 5º ano dele de competição. Caralho! Ele se tornou Mr. Olímpia depois do 5º ano competindo. Por exemplo, o Cutler gastou muito o físico dele até ganhar o primeiro título. Ele ficou muitas vezes... Mas também era Coleman, né? Isso, mas o próprio Coleman também demorou muito para conquistar o primeiro título. Verdade. Então, assim, isso fez com que o Phil também... O Phil não demorou tanto, mas também perdeu ali algumas vezes. Eu acho que... O Phil pegou o finalzinho do Coleman e tirou Jay. Jay, Tirou o Jay, né? Que Então, foi acho 3 que- vezes campeão, né? 3 vezes, Eu acho que, pelo histórico do Derek, cara, ele tem total condições de bater o recorde de títulos. Porque ele ainda está muito fresco, muito novo, muito responsivo. Né? Então, se ele conseguir administrar, claro, fisiculturismo não dá, é imprevisível, né? Assim como o esporte de alta performance, mas tudo faz a gente achar que o Rafa, mais do que o Hadi, seja um futuro combatente aí pelo título do Mr. Olímpia com o Derek. Eu consigo ver isso. Porque assim, ó, hoje talvez o Nick Walker, em termos de volume, densidade, é mais agressivo que o Rafa. Muito. Mas nem se compara as linhas, né? E o Rafa é mais alto, mais estético, uma linha totalmente diferente. E eu acho que o X do Rafa é um pouco mais acentuado. E o Rafa Você está não em acha? ascensão também. É. Porque assim, ó, eu não acho que o Samson Dauda vai, por exemplo, dar um outro pulo do gato que ele deu de um ano para outro. Entendi. E eu não acho que o Hadi também vai. Agora o Rafa eu consigo ver ele em ascensão ainda. Também. Então, é novo, pô. É. Não Só chegou que o nos Derek 30, também. não chegou? Acho que sim, né? Já chegou nos 30, Acho que Rafa? ele foi os 30. Acho Já que entre sim. 29 e 30. Mas o Derek também tá. Entendi. Então assim, o Rafa vai pegar aí um cara aí que... Ou seja, o Rafa vai pegar uma dinastia Derek, você Derek. acha? E assim, uma dinastia Derek
que traz aquilo que ele também traz, que é estética. Aí tu pode pensar que isso é bom pro Rafa, porque a partir do momento que a gente tem um Mr. Olímpia bem estético... Os juízes valorizam mais a estética porque o campeão é estético. Por outro lado, ele vai esbarrar naquilo que ele também traz... Volume. Entendeu? Entendi, cara. Assim, Entendi. Cara, hoje, se tu me perguntar quem é meu top 3, talvez eu não incluiria o Rafa ainda. Mas se tu me perguntar se o Rafa tem mais chance de vencer o título do que o Dauda e o Hadi, eu acredito que sim. E você, Gnomeira, concorda? Eu colocaria em primeiro o Derek, em segundo o Hadi, mas acho que ele possivelmente poderia brigar um pouco com o Dauda. Em terceiro, né, vamos fixar o Dauda ainda e deixar o Hadi em segundo. Em quarto, eu colocaria ou quarto ou quinto Andrew Jacked, ou se não o Rafa, tá ligado? Eu acho. Muito bom, imagina o Rafa em quarto, caralho. E o Nick Walker nessa história toda... Não, desculpa, Nick Walker. Nick Walker, Andrew Jacked e Rafa ali entre top 4 ou top 6. Eu adicionaria nessa disputa ainda o Hunter Labrada, velho. Você acha? Eu acho que sim. Eu não acho o Labrada tão bom. Eu não vi ele com uma margem de evolução muito grande. Eu acho que ele não é tão constante. Também. Mas ele tem uma lesão no peito que atrapalha um pouco, mas ele tava bem grande, cara. Se ele acertar o condicionamento, eu acredito que ele ainda pode, porque já foi quinto lugar no Olímpia do ano retrasado. Então eu acho que ele sempre é um cara que pode ameaçar, porque ele tem uma... Cara, eu não sei porquê, mas eu acho que o Steve, que é o árbitro central, ele tem uma preferência por caras de menor estatura e muito arredondados, cara. E o Hunter traz isso. Pode ser porque é mais preenchido, né? O Hunter traz isso. E o Andrew Jackson eu acho que é o oposto. Por isso que o juiz, eu acho que o Andrew nunca vai ganhar. O Andrew Jackson é uma espécie de Tony Freeman do passado, assim, sabe? Alto, muito grande, só que não é tão preenchido. Será que com o tempo ele preenchendo ele não vai Mas ele já tem idade, se eu não me engano. Ele já tem uma certa idade. Verdade, E Curry, só ladeira abaixo? Curry... Infelizmente? Cara, eu acho que adoro ele. Sim, eu também, porra, sou amigo dele e tudo, mas eu acho que sim, cara. Eu acho que principalmente membros inferiores. Quando ele foi Mr. Olímpia, ele já foi criticado. Tá, além do Rafa, vamos ainda falar de Open, tá? A gente já vai pras outras. Qual que é o outro atleta brasileiro que vocês acham que vai ter uma ascensão e que é pra ficar de olho, que esse cara é um prodígio, que uma hora vai estar no Olímpia batendo de frente com o Rafa? Cara, a gente não pode esquecer do Rossi. Eu queria muito ter visto o Rossi na condição da Europa. Eu queria muito ter visto o Rossi, cara. Eu falei pra ele, cara, vai competir no Brasil. Ele, não, tá. Queria muito ver o Rossi condicionado naquele Arnold. Seria um baita termômetro. Aquela condição que ele trouxe na estreia dele no profissional lá se eu não me engano, não foi Praga, foi um antes de Praga. Daquela foto lendária. Cara, eu queria que ele trouxesse aquela condição... Romênia. Queria que ele trouxesse a condição da estreia dele. Infelizmente não foi possível. Mas... Cara, tem um outro rapaz que eu tô esquecendo. Open do Brasil. Boff? Não, aquele... Leandro Pérez. Leandro Pérez é bom. Mas eu acho que hoje, cara, no cenário, eu acho que o Rossi talvez se aproxima ali. O Rossi tem uma mídia muito... Os americanos, cara... Ficam em choque, né? Eles adoram esse estilo do Rossi. O Nick Strange Power paga um pau pro Rossi, adora. Não entende nada da mídia do Rossi. O cara fala, mano, o cara postou uma foto, já tem não sei quantas curtidas. Mas, cara, é que o gringo ele não entende que o brasileiro ele é fervoroso como o futebol, né? Então eles não entendem isso ainda. Mas um ponto interessante do Horst, vamos falar do Horst, que eu acho o Horst um cara muito foda. Apesar de muita gente criticar o Horst, o que eu não entendo porquê, talvez seja porque o brasileiro não gosta de pessoas muito confiantes, eu acho que é a única explicação, né? O brasileiro gosta do humilde, quase chega à ingenuidade, né? Você confundeu humildade. Exatamente. E aí o Horst é um cara confiante, é um cara que fala, mano, vou ganhar mesmo. O Ramon bate de frente com o Sebum. É esse cara que fala, né? Dá opinião. E eu acho que o Horst é muito criticado de forma meio injusta, né? Mas eu acho que o que falta pro Horst, tecnicamente, você pode me corrigir, Edu, é, obviamente, dorsal, que não acompanha o inferior dele e a parte da frente dele, e a linha de cintura, que sempre foi um ponto forte do Horst por causa do vácuo que ele fazia muito bem, mas que se ele perde a mão na finalização, o shape dele é completamente diferente. Ô, Fê, eu tô surpreso com teu conhecimento sobre fisiculturismo, cara. Cara, eu gosto. Tô bem surpreso. Edu, quando eu me interesso por uma coisa, eu me aprofundo muito, cara. Eu percebi. Eu me aprofundo muito.
Se fosse uma prova, eu tinha tirado 10 aqui. Eu sou muito interessado. O Rossi realmente, cara, eu acho que a linha de cintura é só uma questão de acertar o condicionamento, acertar a estratégia ali. Mas eu acho que sim, as costas dele é algo que tem que ser melhorado. Acho que já teve uma evolução, acho que o que penou ali, o que depois contra ele no Arnold Classic, acho que foi mais a questão do condicionamento até do que dorsal, porque ele conseguiu trazer algumas poses, ele posa muito bem, então ele consegue esconder os defeitos, ele consegue chamar atenção para outros pontos do corpo dele. Perfeito. As poses de costas ele virava um pouco de lado, torcia o tronco, deitava um pouco, deitava mais para criar essa aparência de mais baixa dorsal. Ele fazia de lado para tentar rotacionar e colocar a perna na jogada. Sim, ele sabe manipular bem, mas eu acho que faltou ali condição em primeiro lugar. Mas sim, eu acho que ele tem trabalhado bastante na dorsal, mas eu acho que ele é um dos caras que tá para se acender, se melhorar esses pontos, pode ser um grande campeão, pode lutar na cabeça. Hoje o Rossi é um pouco inconstante se a gente pegar o histórico dele, né? Porque o que atrapalhou ele ao longo da carreira, eu achei que foi um pouco a decisão dele de ir pra Classic, aí voltou, aí parou, aí disse que não queria mais, depois disse que agora queria, agora acordou, aí foi. Que é isso que torna o Rossi, né? Eu sempre falo isso pra ele, velho. Tu tem uma autenticidade, eu falei isso pra ele lá em Ohio. Eu falei, irmão, tu tem uma autenticidade que é bonito de ver. É bonito. Então, assim, eu sou fã dessa autenticidade dele. Ele reflete a autenticidade dele em tudo que ele faz. Verdade. Né? No palco, na preparação, no trabalho. Então, ele é esse cara. Então, assim, só que isso faz ele ser um pouco inconstante. Ele tomou decisões ao longo ali que atrasou um pouco. Então, agora, de fato, ele foi ali, subiu na Open, trouxe um físico bom, errou na condição. Aí, será? Vamos ver agora, então. Será que agora vai trazer uma condição? Então, assim, a gente espera ver o Rossi. Eu ainda espero ver o Rossi na melhor condição dele, aliado a essa evolução que ele teve. Seria bem interessante, cara, poder ver isso. Agora vamos falar da área de vocês. Vamos falar de 212. E aí? E a 212 esse ano, no Olímpia? O que vocês acham? Quem que continua no topo? Cara, tem Sean Clarida, Giant Killer, matador gigante, que pra mim é um fenômeno, né? Quem que é o outro cara nas cabeças que você acha? Cara, eu acho que o Keone Pearson vai fazer uma dinastia. Keone Pearson vai fazer uma dinastia igual o Derek na Open, eu acho. Cara. Inclusive é um físico bem similar, né? Incrível. Cintura escapular bem grande, cintura bem fina e controlada. Cara, eu acho que isso vai tirar muito jovem. Muito novo. Eu acho que isso vai tirar muitas chances de muitos atletas que não trazem esse tipo de físico, cara. Eu, por exemplo, tinha a cintura escapular mais estreita, eu tentava trazer umas costas muito espessas e muito musculosas. Expandir mais, né? Mas a verdade é que eu não trazia expansão por conta da estrutura óssea. Eu tenho as escápulas, a cintura escapular, a distância entre um acrômio e outro, assim, ela é mais curta. Então, quando tem isso maior, tu consegue fazer com que a dorsal expanda mais. Perfeito. Quem era assim mais estreito também era o William Bonac. O William Bonac trazia uma dorsal mais estreita, só que ele compensava na muscularidade. Ou seja, era músculo em todo lugar. E sabe o que é engraçado? O William Bonac me lembrava muito o shape do Kai Greene, que é aquele glúteo muito perto da dorsal, né? Do latíssimo do dorso, que dava esse aspecto que o cara parecia ser um único bloco. E para alguns meio que quebra esse aspecto de beleza, né? Por exemplo, o Rafa já traz esse negócio de... E esses caras faziam assim, ó. Né? Era um negócio meio... né? Bem estreito. E aí, eu acho que na 212, cara, o Keone Pearson é um cara que pode resgatar de novo aí uma sequência de títulos na categoria. O Shaw trouxe um volume absurdo no último campeonato, mas acabou ficando em segundo. Ele foi muito criticado pela dilatação abdominal, expansão abdominal, porque ele tentou trazer um físico ainda maior. Mais volumoso, só que ele... uma estatura que... Exato. Né? E assim, cara, a gente tem de brasileiros competindo. Fabrício Moreira, Felipe Moraes... Lucas Garcia, que tá tentando a classificação dele. Cara, eu apostaria minhas fichas no Lucas Garcia, velho. É mesmo? E o Felipe, cara? Eu acho o Felipe tão foda. O Felipe, ele traz um condicionamento dos três brasileiros o melhor, sem dúvida. Mas ele acaba esbarrando muito na baixa estatura dos atletas, cara. É muito difícil tu adicionar volume. Cara, né? O Fabrício, cara, é muito mais baixo. Entendi. Muito mais preenchido, consequentemente. E assim, cara, e como eu falei, eu acho que o Steve tem uma preferência por atletas mais baixos e de maior...
com De maior volume e cara. arredondamento. Eu cantei essa bola quando eu parei de competir ali em 2019, eu nem achei que eu ia voltar em 2022. Eu falei que a categoria 212 ia se transformar numa categoria de atletas abaixo de 1,60m, 1,65m. É mesmo, cara? O Gnome tem 1,66m? 1,66, aham. Cara, pra mim, eu dizia que pra ti ter condições de competir na 212, tu teria que bater no máximo 1,70. Hoje eu já mudei a minha opinião. Hoje tu tem que ter no máximo, estourando 1,68, que eu acho que é a altura, A altura do Fabrício. Chione. É a altura do Chione também. Chione? 1,68. Então, se o. Do Fabrício, não, desculpa, do Felipe Moraes. Do Felipe Moraes. Se eu não estou enganado. Mas eu não vejo nenhum atleta acima de 1,70 Ganhando. com chance de competir com esses caras, velho. Não tem como. É muito difícil. Aí vai pra Open, né? Não tem como. E aí é estranho, porque o cara fica num abismo ali, num limbo, né? Verdade, É cara. muito ruim. É verdade. Essa dificuldade a gente viu no Vitor Lima, né? Quando competiu com ele. Ele É, era o Vitor open, Lima não é. Ele quis ir pra 212. Não, eu falei pra Não ele. arranjou esquece. nada. Perdeu muito frame, eu acho. Tipo, ele poderia estar bem melhor. Então, o melhor pra vocês, a ascensão de 212, que vai pra vocês, o melhor é quem? O que é o 212. Não, brasileiro. Brasileiro? Que pode ir nas cabeças. Cara, hoje eu, apesar do Lucas Garcia não ter competido ainda no Acredita Olímpia, nele. eu acredito muito nele porque é o atleta que eu tenho mais proximidade, eu tenho acompanhado a preparação dele. Ele vai estrear agora em Vancouver daqui a um mês. Aham. Então é o cara que eu tenho mais proximidade. Eu acompanhei um pouco do Fabrício também, que vai competir, se eu não me engano, no New York Pro. E assim, quem prepara o Fabrício é o Pacho. Eu troquei uma ideia com eles, falei, cara, o Fabrício tem um volume incrível. Falta O condicionamento. desafio é trazer detalhe para esse físico. É isso. Se ele conseguir trazer detalhe para aquele físico, aí é outra coisa. Outra história. Só que a gente tá esperando ele trazer esse detalhe. Então assim, cara, ele tem feito 2 cardios e 2 treinos por dia. Ele segura muito peso, Fabrício. É isso que eu ia falar. Ele segura muito peso. Ele é impressionante, cara. Só que ele precisa trazer mais Ele cortes, mais precisa detalhes. aquele condicionamento que corta e traz o condicionamento que o Felipe Moraes traz. tem. Empedrado, E o né? Felipe precisava de um pouco mais de arredondamento, porque ele traz o condicionamento incrível. Não, se o Fabrício traz... Eu acho que nem dá para trazer aquele condicionamento do Felipe É Moraes. muito genético lá também. Né? Ele treina muito, muito pesado forte, e ele é né? muito casca grossa na dieta. Casca Então, grossa. o Fabrício hoje traz um dos melhores condicionamentos da categoria. Eu gosto do Fabrício também. Acho ele muito O Felipe. volumoso. O Felipe. Eu acho o Fabrício absurdamente Muito volumoso. É. É um baixinho, tarracado, só que é a mesma coisa. Chega no palco, traz pouco detalhe no shape. Né? Mas o que eu acho que ele tem que tomar cuidado é com o midsection dele aqui, a região Região do abdominal. abdômen, porque como ele é muito baixo, cara, Fácil é o de mesmo dilatar, problema do né? Chau Clarida. Verdade. Chau Clarida botou tanto volume, cara, que essa região do centro do corpo acabou vindo junto, sabe? Não tinha pra onde ir esse Tu volume, percebeu né? o Derek do ano que ele ficou em segundo pro ano que ele venceu ano passado, já percebeu que ele trouxe um pouquinho mais de dilatação Trouxe. abdominal, que é... Mas ele segurou bem, Sim, Né? sim. Mas já trouxe comparado ao outro ano. também acho. Atletas que desenvolvem uma quantidade de massa muscular muito rápido tendem a expandir mais o abdômen também. Agora a categoria mais polêmica e mais incoerente, na minha opinião de fã, hein? Eu posso falar, a polêmica é minha, eu que tô falando. Men's Physique. Ah, velho. Pra mim, a categoria mais incoerente, mais sem sentido que existe. E eu amo a Men's Physique. Eu acho um shape bonito, começou com um conceito muito lindo, só que só tem 2 poses, o que pra mim é um grande erro. Como que você só julga um atleta em 2 poses, cacete? Tem tanta coisa pra fazer ali, tem tanto detalhe ali pra explorar. Aí traz pé. Aí olha que louco, né? De novo, eu sou fã, eu posso falar o que eu quiser, tá? Aí beleza. A nova regra da Men's Physique é short um pouquinho mais curto e colado pra mostrar a perna. Tá, mas a perna julga? Não julga ainda. É só questão de desempache. Então por que você quer ver a perna do cara? Aí beleza. Aí chega um campeonato, Diogo perde pra um cara que não tem absolutamente nada de perna. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, cara. Então pra mim é uma categoria muito incoerente que de verdade me cansou de ver. Porque eu sou muito fã do Diogo, muito fã mesmo. Era fã desde o Felipe, que me motivou a começar a treinar. Né? Você e o Felipe foram os meus 2 grandes ídolos do fisiculturismo, na época que tinha como referência. Mas depois eu acredito que foi perdendo um pouco o sentido, com atletas sendo premiados, um preenchimento no ombro, nitidamente uma parada totalmente desproporcionais. E então, o que você acha sobre essa categoria, Edu? Cara, eu concordo, velho. Pra mim é muito difícil. Às vezes eu acho que eu não entendo nada de fisiculturismo, porque... sei lá, não sei, eu também...
Uma das coisas que eu achei que é coerente em meio a tanta incoerência foi o fato de eles estipularem um peso e altura, né? Porque, porra, aí sim, aí perfeito. deu. Aí porque já tava tipo assim, tá, então quer dizer que bodybuilder pode botar uma... Exato, uma bermuda. já tava assim. Então, assim, isso foi uma das coisas mais coerentes que eles fizeram. Por outro lado, cara, ainda é muito difícil, porque são 2 poses para avaliar. É difícil, porque tem atletas que são melhores em uma do que outra. Eu acho que não existe uma unanimidade. Eu acho que... Não sei, cara. Eu acho bastante difícil. Agora, com a vitória do Ryan Terry, a galera agora acredita que a tendência é salvar a men's physique. Aí chega no próximo Olímpia, só Deus sabe, porque se colocar lá o Eric Banks, aí pronto, já todo esse 1 ano de especulação foi por água abaixo. Cara, olha, até arrepio quando eu falo. Eu comemorei como se tivesse ganhado a Copa do Mundo quando o Ryan Terry ganhou. Muita gente, velho. Por quê? Porque, primeiro, o Ryan Terry é um veterano. O bicho compete desde que começou a men's physique. E sempre com um sorrisão no rosto. Aquele shape que nunca falhou. Sempre muito condicionado, sempre muito bem. Tudo tá no lugar ali. A cara da men's physique e nunca ganhava nada. Falava, cara, como que vocês não estão premiando o cara que tem a cara da men's physique? E quando ele ganhou, até ele se assustou, né? Você viu a reação dele, tipo... Caralho. Tá ligado? Eu ganhei, tá ligado? Tipo, o cara nunca ganhou. E aí, pô, quando ele ganhou, eu comemorei muito. Fiquei muito feliz, porque agora me traz essa esperança do tipo... E sabe por que eu comemorei? Não só pelo Ryan Terry, porque eu não gosto de babar ovo de gringo. Eu sei que ele é um cara muito bom e que merece. Mas porque o Diogo tem muita semelhança com o físico do Ryan Terry. Ou seja, se premiaram o Ryan Terry, quer dizer que a nova tendência da men's physique é seguir o que sempre foi proposto na men's physique. Algo mais controlado, cintura mais controlado, shape em V como tem que ser. Então, assim, eu gosto muito. O que já não foi tão bom na minha opinião, pro Edivan, por exemplo, que tem um shape mais blocado e que já tem que virar um pouco de lado para dar esse aspecto de V, né? Coisa que o Diogo já posa de frente. Eu acho que eles valorizam muito isso também. Né? Eu encontrei o Diogo, eu tava fazendo o pay-per-view do último Olímpia, então quando o Diogo desceu do palco, ele foi dar entrevista pra gente. A primeira coisa que ele falou, ele assim, tô muito animado que agora o Ryan Terry ganhou, porque eu me acho muito parecido com ele. Exato. E foi a primeira coisa que ele falou, cara. Engraçado, né? Porque ele já desceu do palco com essa sensação. Com essa mentalidade. Que legal. E é assim, existem 2 tipos de categoria dentro da men's physique, né? Pelo menos eu vejo hoje. Existem aqueles americanos gigante, né? Tipo... Alto. E com aspecto mais esguio. Isso, né? É tipo o Eric Banks. Existe Eric uma Banks. categoria meio parecida com a do Eric Banks e existe uma outra parecida com o Diogo e do Ryan Terry. São 2 biotipos ali completamente diferentes. Mas parece que se a gente dividir o palco, a gente tem 2 classes, né? Exatamente. Então, o que pra mim deixa incoerente, na verdade, né? Sim. Né? Exato. E foi uma categoria que reinou os brasileiros, né? Então foi um top 5 de 3 brasileiros. No Arnold agora foi os top 3. Foi o Diogo venceu no Arnold. Vini Mapró. O Vini e o loirinho lá, Vitor Chaves. Vitor Chaves. Que também tem um shape bem bom também, esse aspecto parecido com o Diogo. 1,70 e tantos, né? E pouquinho. Mais baixo, em V, ombro largo, posa de frente. Isso, a nova regra privilegiou o Vini. Porque o Vini tava me contando, quando eu encontrei ele na academia, eu falei assim, cara, tu tá incrível, parabéns. Com quanto de peso tu competiu no último Olímpia? Ele falou, competi com 92. E agora, tá pesando quanto? Ele falou, 86. Aí eu falei, cara, que incrível. Poucos atletas têm essa capacidade de perceber que a melhor forma não tá associado ao maior peso. Ele falou, não, Edu. Eu fui obrigado a descer por conta da regra. Aí eu falei, cara, parabéns da mesma forma, porque tu tá incrível. Ele foi privilegiado pela nova regra. Da mesma forma que alguns atletas que tiveram um acréscimo de peso acham que agora porque eu posso pesar 3 quilos a mais, eu vou aproveitar. E aí perdem condição, entendeu? Então aquilo ali se torna uma armadilha para alguns e às vezes uma melhor estratégia da vida para outros, que foi o caso do Vini. Perfeito. Agora, Edu, já que a gente já conversou bastante, eu queria finalizar esse programa. Até queria uma dica dos dois, tá? E principalmente sua, Edu. Que você, todo mundo sabe, todo mundo que conhece um pouco do fisiculturismo, sabe o quanto que você abriu a porteira para muitos atletas que tá hoje aí. Como você, como o Fê Franco. Atletas que abriram a porteira ali de muitas categorias que hoje
tem mais representantes no esporte, né? Então imagina, antes era só o Fê, hoje tem um top 5 com 3, 4 brasileiros, o que é um absurdo, né? 212 é a mesma coisa, Rafael Brandão, Classic Physique com o Ramon. O que você diria, você, Edu, agora com esse espírito da lenda do fisiculturismo que você é e sempre vai ser, o que você diria para a nova geração que acompanha o fisiculturismo, que é fã do esporte? O que você diria para essa galera que, não só o cara que quer se tornar atleta, mas também o cara que é fã do fisiculturismo, como ele deve torcer para os atletas que ele gosta? Queria essa dica. É uma dica voltada aos torcedores ou aos atletas? Aos dois, uma para cada. Ai, cara, é muito difícil porque apesar de ser algo que os atletas têm que lidar, eu acho necessário essa paixão, cara. Essa pressão. Essa pressão, essa emoção, sentimento. Mas eu acho que no papel de torcedor, as pessoas têm o direito de se emocionarem. Uhum. Mas eu acho que no papel de atleta, eu acho que tu tem que racionalizar mais esses sentimentos. Eu acho que é isso que faz a diferença entre o cara que tá no palco e o cara que tá fora dele. Total. Porque o cara que tá fora do palco, irmão, não dá pra julgar. Ele tem que gritar, ele tem que reclamar. Tu já foi num jogo de futebol e já viu um torcedor falar assim, não, peraí, eu gostaria que ele tivesse passado a bola de forma correta. Vai tomar no... É isso, porra, tua mãe tá na zona. É isso. É assim que torce. Mercenário do caralho. E eu acho, cara, que é isso que faz a diferença no povo brasileiro. Cara, a gente acabou de sair da 10ª edição, né, do Arnold Classic Brasil e o povo é surreal. Maluco. É isso, cara. É isso que faz o Brasil ser diferente. Pode crer. Tá? Mas eu acho que como atleta, a gente deve racionalizar tudo isso e transformar em estratégia. Tá? E isso não conversa. A emoção e o racional, eles não conversam entre si nesse momento. Mas eu acho que programas como esse, essas discussões, esse distanciamento, a discussão, o debate não pode deixar de existir. Total. Porque é isso que liga o sentimento à razão. Sabe por que eu vejo... Por que eu tô fazendo essa pergunta, tá? Porque assim, o Ramon, eu amo o Ramon. Eu sou um fã. Eu quero que o Ramon ganhe. E eu quero muito que ele ganhe. Eu quero muito que ele tenha sangue nos olhos, sabe? Do tipo, vamos, cara, por favor, mano, você representa o Brasil. Mas eu também não posso obrigar o cara. Só que, se todos os atletas, a partir do momento que você começa a criticar, ele tem que fazer um vídeo e se explicar. Ó, rapaziada, desculpa por isso. Ó, rapaziada, vocês estão falando... Mano, não. Sabe? Tipo, você é um jogador, cara. E não adianta você falar pro povo brasileiro, não enxergue o fisiculturismo como futebol. Igual eu já vi o Miguel Chaim falando, que sou muito fã do Miguel. O Miguel Chaim falando, porra, gente, a gente não pode levar como futebol. Não, Miguel, eu te respeito, você é o melhor jornalista do Brasil de fisiculturismo, mas não tem como impedir os torcedores de pensar como um torcedor de futebol. A gente é do futebol, a gente tem esse espírito. Então, o atleta, pra mim, tem que entrar nesse mundo pensando, vocês mesmos, vocês influenciadores da maromba, já transformaram isso no nosso futebol, cara. A maromba tem até o Léo Dias da maromba, que é o Gorgonoide. Então tem o Toguro, tem personagens da maromba que fazem a maromba ser do jeito que é. E já é um nicho fechado, um mundinho próprio. Então, pra mim, os atletas precisam ter a mentalidade de deixa falar, pô. Eu tenho que fazer meu trabalho. É isso. Se eu for responder cada um, eu vou ficar fudido da cabeça. E não consigo focar, principalmente no fisiculturismo, onde a dieta tá restrita, tua cabeça já tá... Um jogador de futebol pode antes do jogo principal, importante, ir pra festa. Ah, eu me garanto, vou pra festa hoje, tem certeza? Vou, tá tudo certo. E chegar e jogar bem. Um fisiculturista não. Ele tá centrado, ele tá restrito, ele tá sem carbo, ele tá fudido. Então ele tem que aprender, mais que o jogador de futebol, a ignorar a crítica, pô. Senão ele não vai pra frente. Agora eu queria te fazer uma pergunta, Fê. Tu acha que, por exemplo, quando eu vou criticar um jogador, eu vou criticar a performance dele, eu vou criticar o chute, o pênalti que ele perdeu. Entendi onde você quer chegar. E é uma dúvida até que eu tenho, assim. Eu tenho uma opinião, mas queria saber a tua. E, por exemplo, quando tu vai criticar um fisiculturista, tu vai criticar, às vezes, o que ele tem de mais íntimo, que é o corpo dele. Eu entendi onde você quer chegar. Tá, eu vou dar a minha opinião sincera, tá? Tá. Isso é um puta argumento perfeito. Nossa,
Você tá criticando um chute do Neymar. Você tá criticando um passe. Ô Neymar, você tá jogando mal esse jogo. Pô, beleza, irmão. Tô falando do meu futebol. Não tá falando da minha pessoa. Agora, o fisiculturismo, ele tá apontando um erro pro teu corpo. Bate diretamente no seu ego. É muito difícil você não se afetar. Mas existe um grande porém. Esse foi o esporte que você escolheu, mano. Você decidiu, ninguém colocou uma arma na sua cabeça. Você decidiu entrar em um esporte onde o seu corpo, acima de qualquer coisa, é julgado. Logo, você tem que estar disposto a dissolver o ego e não se afetar com crítica com seu corpo, porque a única coisa que está sendo jogada em pauta é o seu shape. Então, pra mim, a chavinha tem que virar do atleta. Ele não está atacando o meu corpo, meu pessoal, não é mais meu ego. É a minha versão de um atleta de fisiculturismo que está sendo julgado pelo corpo. Então eu desligo a chavinha do ego e falo, pode julgar, eu quero que aponte. Se eu fosse um atleta de fisiculturista, eu ia dissolver o meu ego, ia deixar falar, ia gostar que as pessoas falassem qual que é o meu erro. Qual que é o erro do meu corpo. Porque não é esse o conceito. Aonde eu tô errando, juiz? Aonde eu tô errando, professor? Você tá errando em pênalti. Você é uma bosta em chutar pênalti. Pô, perfeito. Eu só vou treinar pênalti. Qual que é o meu erro, juiz? Irmão, falta dorsal. Sua dorsal é uma merda. Beleza, minha dorsal é uma merda. Dissolve o ego. Dissolve o ego. Então eu vou trabalhar minha dorsal. Cara, isso é uma das coisas mais sensacionais que tu poderia falar, principalmente pra galera que tá começando. Porque eu te fiz essa pergunta proposital, porque foi uma das coisas que eu mais demorei pra entender. Porque é muito difícil, porque no meu caso, cara, eu sempre tive pontos muito fortes, que eram minhas características. E do dia pra noite, fazendo um desenvolvimento, rompendo meu tríceps, saiu do ponto mais bonito do que eu tinha pro trauma, para aquilo que eu não queria mostrar de jeito nenhum. E durante muito tempo foi muito difícil conviver com isso. E eu só fui me libertar de fato disso depois que eu parei agora de competir. E aí eu falei, cara, eu enxergo assimetrias, cicatrizes como troféus que eu carrego, que contam a minha história, sabe? Mas isso que tu acabou de falar, cara, é muito importante para as pessoas entenderem que por mais íntimo que pareça ser, a crítica ela não está se referindo à tua índole, né? Mas sim a algo técnico, né? Claro. Então, não é a sua pessoa. E eu acho que, essa é a minha opinião de novo, eu acho que o público da maromba hoje é muito afetado, pô. Cara, qualquer coisinha que falam de um atleta, o atleta tem que responder, fazer live, vai te foder, quem é você, qual que é a tua história? Ô meu irmão, não é esse teu esporte, não é esse teu jogo, cara. Seu jogo não é subir num palco de cueca e ser julgado pelo teu corpo? E você não quer que fale do seu corpo? Caralho, troca de esporte, porra. Não é? Então, assim, é uma opinião um pouco forte, mas é a minha opinião. Eu sempre pensei sobre isso. Cara, você é um atleta de fisiculturismo. O único julgamento que a pessoa pode te fazer é sobre o seu shape. Agora, se a pessoa falar da sua família, da sua mulher, aí sim, vai pra rede social, se defende, irmão. Aí passou do limite. Mas enquanto estiver falando da sua panturrilha, das suas costas, irmão, tem que dar graças a Deus. Porque estão apontando as brechas do castelo pra você melhorar e construir e fazer o seu melhor. Exatamente, irmão. Talvez isso seja uma das coisas mais difíceis, assim. Pelo menos pra mim foi. E é algo que eu não sei pro Gnomo, não sei se tu já nasceu nessa geração. O que você acha, Gnomo? Tu lida bem com isso? Fico de boa, a galera fala de tudo, mano. Fala até se teu nariz é torto ou não, tá ligado? Tu não acha também que tem essa questão de, tipo, eu vim de uma outra geração? Com certeza, Edu. Né? Eles já nasceram nessa geração. Com certeza. Hoje eu percebo que o Gnomo com 18 anos, o João com 19 anos, 18 anos, o Gnomo com 23, eles, tipo, fazem pouco caso desse tipo de coisa. Então, porque eles já nasceram vendo os atletas sendo julgados, já nasceram... Vocês abriram a porteira, ou seja, vocês lidaram com o primeiro problema. Então, como que você vai lidar com um problema que você nunca lidou e nunca viu ninguém lidar? 10 anos atrás não tinha. Eles já estão vendo a galera lidando, os atletas, a internet já lidando com isso. Então ele já entrou preparado. Ah, entendi. A galera vai julgar mesmo, a galera vai falar mesmo. Se eu errar, se eu vacilar, se eu for tirar foto numa balada, vão falar que eu tô errando. Vão falar que eu não tenho foco. Vão falar que eu não sou campeão. Há 10 anos atrás não tinha. Não ia chegar um moleque de 15 anos. E aí, Edu? Mas... E essa foto na balada que você postou no Instagram? Porra, tuas costas, isso. Não tinha. Não é louco isso? É muito demais, cara. É isso, gente. Mais alguma coisa, Gnomeira? Uma consideração, uma mensagem final para todos os jovens que querem ser atletas como você? Eu acho interessante, né? Todos os jovens prestar atenção nesse podcast.
pegar todos os detalhes, principalmente detalhes de concentração, consciência, né? Saber que o esporte, bodybuilding que não é tempo, né? Paciência. Não é nada muito precoce, raramente são os atletas que vêm precoce. E entender que toda essa ascensão do esporte reflete em todo mundo, né? E todo mundo que está vendo hoje um vídeo, amanhã pode estar aqui também sentado contando sua história como um Mr. Olímpia, ou se não como uma grande promessa. É isso. Obrigado, Guilherme. Eu que agradeço pela Obrigado, participação. Edu. Valeu, Fê. Obrigado aí pelo convite, mano. Foi simplesmente incrível conversar com você. Tenho certeza que vai dar o que falar, então compartilhem esse podcast demais. Manda pra galera, manda pra todas as notícias maromba, porque eu tenho certeza que tem muito conteúdo pra vocês e a gente falou de assuntos que, pô, acho que é legal. Além de mentalidade, falamos de coisas técnicas, falamos de campeonato, falamos de atletas e tenho certeza que vocês vão gostar, principalmente pra quem gosta de fisiculturismo. Muito obrigado por esse papo maravilhoso e valeu, rapaziada. Valeu, tamo junto. Um abraço.